E se eu te contasse que as palavras de uma criança de 12 anos fizeram um dos homens mais cruéis do Brasil colonial cair de joelhos chorando? Que essas palavras mudaram não apenas uma vida, mas o destino de centenas de pessoas. Esta é a história mais impactante que você vai ouvir hoje, e eu garanto que você vai se arrepiar do início ao fim. Mas antes de começar, me diz, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Deixa nos comentários. E se você ama histórias que restauram sua fé na humanidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai querer perder as próximas histórias. Agora, prepare seu coração para conhecer Samuel e as palavras que mudaram tudo. Ano de 1863, Fazenda Boa Esperança, interior de São Paulo. Joaquim Ferreira era o feitor mais temido de toda a região do Vale do Paraíba. Com seus 42 anos, 1,90 metros de altura e braços grossos como troncos de árvore, ele era uma figura aterrorizante. Mas não era apenas seu tamanho físico que causava medo, era sua crueldade calculada, seu prazer evidente em causar dor, seus olhos que pareciam não ter vestígio de alma. Diziam que Joaquim havia açoitado mais de 1000 pessoas em seus 20 anos como feitor. Diziam que ele dormia tranquilamente após os castigos mais brutais. Diziam que seu coração era feito de pedra, que nada o tocava, que ele não conhecia piedade ou remorso. As crianças da fazenda eram ensinadas a se esconder quando o viam chegando. Seu chicote, conhecido como a serpente, tinha 9 tiras de couro trançado com pontas de metal. Ele o carregava constantemente, às vezes estalando no ar apenas para lembrar a todos de seu poder. Naquela manhã de agosto, algo havia acontecido que enfurecera Joaquim além do normal. Alguém havia roubado comida da despensa da Casa Grande: pães, carne seca, queijo. Para um fazendeiro rico, era uma perda insignificante. Mas para Joaquim, era uma questão de controle e dominação. Alguém roubou, ele rugiu reunindo todos os 200 escravizados da fazenda no terreiro central. E alguém vai pagar. Trago o culpado até o pôr do sol, ou açoito 5 pessoas aleatoriamente. O silêncio foi absoluto. Ninguém sabia quem havia roubado. Ou se sabiam, não diriam. Delatar alguém era uma sentença de morte. Horas se passaram. O sol subia no céu, o calor ficava insuportável, mas ninguém confessou. Joaquim estava ficando cada vez mais irritado. Escolheu 5 pessoas aleatoriamente, um homem idoso, 2 mulheres e 2 adolescentes. Amarrem-nos, ele ordenou. Foi quando uma voz pequena mas clara cortou o ar. Fui eu. Todos se viraram. Era Samuel, um menino de apenas 12 anos, magro como um graveto, com olhos grandes e assustados. Ele deu um passo à frente, tremendo visivelmente, mas com o queixo erguido. Fui eu quem roubou a comida. Joaquim caminhou lentamente até ele, suas botas pesadas fazendo a terra tremer. Olhou para baixo, para aquele menino franzino que mal chegava à sua cintura. Você? Ele perguntou com descrença e algo que parecia diversão cruel. Sim, senhor, Samuel respondeu, sua voz falhando mas firme. Eu roubei. Minha irmã, ela tem 5 anos e está doente. Não come há dias. Eu precisava dar algo a ela. E onde está a comida agora? Ela comeu tudo, senhor. Pela primeira vez em dias, ela não chorou de fome. Joaquim deu uma risada fria que não tinha humor. Então você confessa. Um ladrão confesso. Você sabe o que acontece com ladrões nesta fazenda. Samuel engoliu seco, mas acenou. Ele havia visto castigos antes. Sabia exatamente o que o esperava. Soltem os 5, Joaquim ordenou. Este menino pagará por todos. Mãos gentis tentaram puxar Samuel para trás, vozes sussurraram não faça isso, você é apenas uma criança, mas Samuel se manteve firme. Ele olhou para o homem idoso que estava prestes a ser açoitado, para as mulheres com lágrimas nos olhos, e soube que havia feito a escolha certa. Amarraram Samuel no poste central do terreiro, aquele poste manchado pelo sangue de incontáveis pessoas antes dele. Suas mãos pequenas foram atadas tão apertadas que as cordas cortaram sua pele imediatamente. Rasgaram a camisa de suas costas,
expondo sua pele infantil, ainda sem as cicatrizes que marcavam quase todos os adultos. Samuel estava tremendo, não apenas de medo mas de frio. Embora o dia estivesse quente, seu corpo entrou em choque antecipado. Joaquim pegou a serpente, testando seu peso, estalando no ar. O som fez todos estremecerem. Tia Rosa, a mulher mais velha da fazenda, tentou intervir. Senhor Joaquim, por favor, ele é apenas uma criança. Deixe-me tomar seu lugar. Silêncio. Joaquim rugiu. O menino confessou. O menino paga. Ele se posicionou, calculando o ângulo, preparando-se para o primeiro golpe. O terreiro estava absolutamente silencioso. 200 pessoas observavam, forçadas a testemunhar, algumas com lágrimas escorrendo silenciosamente. A irmãzinha de Samuel, Maria, de apenas 5 anos, estava sendo segurada por várias mulheres que impediam que ela corresse para o irmão. Joaquim ergueu o chicote. O primeiro açoite cortou o ar com um assobio terrível e atingiu as costas frágeis de Samuel. O menino mordeu o lábio com tanta força que sangrou, mas não gritou. Apenas um gemido baixo escapou. O segundo açoite cruzou o primeiro, formando um X vermelho. As pernas de Samuel tremeram, mas ele permaneceu de pé. O terceiro açoite abriu a pele completamente. Sangue começou a escorrer pelas costas infantis. E foi então que Samuel disse algo que ninguém esperava. Eu perdoo você, Samuel sussurrou, sua voz fraca mas clara o suficiente para Joaquim ouvir. Joaquim congelou, o chicote suspenso no ar para o quarto golpe. O que você disse? Eu disse que perdoo você, Samuel repetiu, um pouco mais alto desta vez. Pelo que está fazendo. Você não sabe o que faz. Joaquim ficou desconcertado por um momento, mas então sua raiva voltou ainda mais forte. Como ousa? Ele rugiu, e o quarto açoite veio com força dobrada. Samuel gemeu alto desta vez, sua visão escurecendo por um momento de pura agonia. Mas quando a dor passou o suficiente para ele falar, ele disse novamente: Eu perdoo você. Você deve estar com muita dor por dentro para causar tanta dor aos outros. O quinto açoite. O sexto. O sétimo. Cada um mais brutal que o anterior. As costas de Samuel eram uma massa sangrenta agora, irreconhecível. Ele mal conseguia ficar consciente, apenas as cordas o mantinham de pé. Mas toda vez que conseguia reunir força para falar, ele repetia: Perdoo você. No 10º açoite, a voz de Samuel era apenas um sussurro rouco. Alguém deve ter machucado você muito, para você machucar os outros assim. Joaquim parou. Pela primeira vez em 20 anos de aplicar castigos, ele parou sem terminar. Suas mãos tremiam. O chicote escorregou ligeiramente em sua palma suada. Cale a boca, ele gritou. Cale essa boca maldita. Mas Samuel, com os últimos restos de sua consciência, sussurrou mais uma vez. Jesus também perdoou na cruz. Eu posso perdoar aqui. Algo naquelas palavras, Jesus também perdoou na cruz, atingiu Joaquim como um soco no estômago. Ele cambaleou para trás, o chicote caindo de sua mão pela primeira vez em décadas. Imagens inundaram sua mente, memórias que ele havia enterrado profundamente. Ele se viu aos 8 anos de idade, sendo açoitado por seu próprio pai bêbado. Viu sua mãe tentando protegê-lo e sendo espancada também. Viu o dia em que jurou nunca mais ser fraco, nunca mais sentir, nunca mais se importar. Viu o menino que ele foi, um menino com olhos grandes e assustados, muito parecido com Samuel, morrendo lentamente enquanto um monstro crescia em seu lugar. Não, ele sussurrou, caindo de joelhos. Não. Não, não. Todos no terreiro ficaram chocados. O temível Joaquim Ferreira, o homem sem coração, estava de joelhos no chão, suas mãos cobrindo o rosto. Tia Rosa reagiu primeiro. Ela correu para Samuel, cortando as cordas com uma faca escondida em suas roupas. O menino desabou em seus braços, semiconsciente, seu corpo pequeno tremendo violentamente. Alguém tragam água. Panos limpos. Ervas. Rápido.
ela gritou. Mulheres correram para ajudar. Mas todos mantinham um olho em Joaquim, ainda de joelhos, agora com os ombros sacudindo. Ele estava chorando? Era impossível. Joaquim Ferreira não chorava. Nunca chorava. Em 20 anos, ninguém jamais o havia visto derramar uma lágrima. Mas ali estava ele, de joelhos na terra do terreiro, chorando como se algo dentro dele tivesse se quebrado completamente. Joaquim permaneceu de joelhos por longos minutos. Quando finalmente levantou o rosto, estava irreconhecível, olhos vermelhos e inchados, rosto contorcido em agonia emocional. Ele olhou para Samuel sendo cuidado pelas mulheres, depois para as 200 pessoas observando com medo e confusão. Eu fui aquele menino, ele começou, sua voz quebrada. Há 34 anos, eu era ele. Pequeno, assustado, apanhando do meu próprio pai. Minha mãe tentou me salvar e meu pai a matou na minha frente. Bateu nela até ela parar de respirar. Ele engoliu seco, lágrimas continuando a escorrer. Eu tinha 9 anos quando jurei que nunca mais seria fraco. Nunca mais sentiria. Nunca mais deixaria alguém me machucar. Então eu me transformei na única coisa que conhecia. Um monstro. Igual ao meu pai. Ele olhou para suas próprias mãos, como se as visse pela primeira vez. Quantas pessoas eu machuquei com essas mãos? Quantas costas eu rasguei? Quantas crianças ficaram órfãs por minha causa? Quantas mães choraram? Deus, o que eu me tornei? Tia Rosa, ainda segurando Samuel inconsciente, disse algo surpreendente. Você se tornou aquilo que temeu. Mas não é tarde demais para escolher diferente. Joaquim a olhou com desespero. Como? Como posso consertar 20 anos de crueldade? Como posso apagar o sangue de 1000 açoitamentos? Você não pode apagar, tia Rosa respondeu com sabedoria. Mas pode começar diferente hoje. Aqui. Agora. Este menino que você quase matou lhe ofereceu perdão. A questão é: você pode perdoar a si mesmo? Pode perdoar o menino assustado que você foi e o monstro que se tornou? Joaquim olhou para Samuel, tão pequeno nos braços de tia Rosa, suas costas destruídas, mas que ainda havia encontrado força para perdoar. E algo dentro dele quebrou completamente. Joaquim se levantou lentamente, pegou a serpente do chão e caminhou até o centro do terreiro. Todos recuaram, esperando mais violência. Mas ao invés disso, ele quebrou o chicote ao meio com as próprias mãos, um feito de força bruta que deixou todos boquiabertos. Nunca mais, ele declarou, sua voz rouca mas firme. Nunca mais vou usar isso. Nunca mais vou machucar alguém. Ele jogou os pedaços no chão e os pisoteou. Mas não é suficiente, ele continuou. Preciso fazer algo pelo menino. Ele caminhou até onde tia Rosa estava cuidando de Samuel. Ajoelhou-se novamente, desta vez não em desespero mas em humildade. Posso ajudar? Ele perguntou, sua voz quase inaudível. Tia Rosa estudou seu rosto por um longo momento. Então, surpreendentemente, acenou. Segure a cabeça dele enquanto eu limpo as feridas. Com mãos que já haviam causado tanto dano, Joaquim gentilmente segurou a cabeça de Samuel. Pela primeira vez em décadas, suas mãos foram usadas para conforto ao invés de dor. Samuel abriu os olhos brevemente, viu Joaquim, e apesar de tudo, sorriu fracamente. Você ainda está chorando, Samuel sussurrou. Isso é bom. Significa que você ainda é humano. Joaquim soluçou, curvando-se sobre o menino. Eu sinto tanto. Eu não posso mudar o que fiz, mas juro que vou passar o resto da minha vida tentando compensar. Samuel fechou os olhos novamente, mas sussurrou uma última coisa antes de desmaiar. Não compense, transforme. Seja diferente, a partir de hoje. Samuel passou 2 semanas entre a vida e a morte. Suas feridas eram profundas e infeccionadas. Febre alta consumia seu corpo pequeno. Várias vezes, tia Rosa pensou que o perderia. Joaquim não saiu do lado do menino. Dia e noite, ele ficou ali,
ajudando a limpar feridas, trocar bandagens, dar água, manter compressas frias na testa febril. Ele que nunca havia cuidado de ninguém, agora dedicava cada momento a salvar a vida que quase destruíra. Maria, a irmãzinha de 5 anos, também ficava ali, segurando a mão de Samuel, cantando canções infantis com sua vozinha aguda. Joaquim a observava, e via sua própria irmãzinha que havia perdido há tantos anos. No 10º dia, a febre finalmente quebrou. Samuel abriu os olhos completamente pela primeira vez, consciente e lúcido. Você ainda está aqui, ele disse a Joaquim com surpresa. Eu disse que ficaria, Joaquim respondeu, sua voz gentil de uma forma que ninguém jamais ouvirá. Eu disse que passaria minha vida compensando. Começa com você. E depois de mim? Samuel perguntou com sabedoria além de seus 12 anos. Depois de você, todos os outros que eu machuquei. De alguma forma, de alguma maneira, eu vou tentar fazer as pazes. Durante a recuperação, Joaquim começou a implementar mudanças na fazenda. Primeiro, ele foi ao senhor da fazenda e pediu para não ser mais feitor. Pediu para trabalhar nos campos, como trabalhador comum. O fazendeiro, inicialmente confuso, eventualmente concordou, nomeando um novo feitor, um homem muito mais humano. Segundo, Joaquim usou todas as economias de 20 anos de trabalho para comprar remédios, comida extra e materiais de construção para melhorar as senzalas. Terceiro, ele começou a visitar cada pessoa que ele havia açoitado nos últimos anos, pedindo perdão pessoalmente. A jornada de Joaquim em buscar perdão foi longa e dolorosa. Muitas pessoas cuspiram em seu rosto. Algumas tentaram atacá-lo fisicamente. Outras simplesmente se recusaram a olhar para ele. Ele aceitou tudo sem resistência, sem raiva, sem defender-se. Mas lentamente, pessoa por pessoa, história por história, algo começou a mudar. Um homem chamado Tomás, que Joaquim havia açoitado 50 vezes 5 anos antes, eventualmente disse: Eu não esqueço o que você fez. Nunca vou esquecer. Mas vejo que você está tentando mudar. Por causa do menino, por causa de Samuel, eu escolho deixar você tentar. Uma mulher chamada Ana, que perdeu o marido após um castigo brutal de Joaquim, disse através de lágrimas: Meu marido acreditava em redenção. Ele sempre dizia que nenhum coração está tão quebrado que não possa ser remendado. Eu vou honrar a memória dele tentando acreditar nisso também. Joaquim coletou essas respostas, os perdões, as rejeições, tudo, em um caderno. Escreveu cada nome, cada história, cada palavra. Era seu registro de expiação, seu mapa de volta para a humanidade. Samuel, mesmo durante sua recuperação, tornou-se uma espécie de conselheiro espiritual na fazenda. As pessoas vinham falar com ele, buscar sua sabedoria surpreendente. Como você conseguiu perdoar ele? Perguntavam. Eu vi Jesus nele, Samuel responderia. Não o homem cruel com o chicote, mas o menino machucado escondido dentro. Minha avó sempre me dizia que pessoas machucadas machucam pessoas. Então eu escolhi ver a dor dele, não apenas a dor que ele causava. Essa sabedoria se espalhou pela fazenda, depois para fazendas vizinhas, depois por toda a região. 2 anos após aquele dia fatídico no terreiro, em 1865, Samuel estava totalmente recuperado, embora as cicatrizes em suas costas fossem permanentes. Joaquim, transformado irreconhecivelmente, havia se tornado respeitado não por medo, mas por seu trabalho incansável e humildade genuína. Foi quando Samuel teve uma ideia. Tio Joaquim, ele disse, ele havia começado a chamar Joaquim de tio, eu quero construir uma escola. Para ensinar as crianças a ler, escrever, mas também sobre perdão, sobre quebrar ciclos de dor. Joaquim olhou para o menino de 14 anos com admiração. Uma escola. Aqui? Você acha que o Senhor permitiria? Vamos perguntar. Juntos. Eles foram ao fazendeiro, que ficou surpreso mas intrigado. A história de Samuel e Joaquim havia se tornado famosa. Visitantes vinham de longe para conhecer o menino que perdoou e o feitor que mudou. Uma escola, o fazendeiro ponderou. Seria incomum.
Mas sua história já tornou esta fazenda incomum. Muito bem. Construam sua escola. Com a ajuda de Joaquim e dezenas de voluntários, uma pequena escola de madeira foi erguida em 6 meses. Foi chamada Escola da Segunda Chance. Samuel, com apenas 14 anos, tornou-se o professor principal. Joaquim, que mal sabia ler quando tudo começou, aprendeu com Samuel e tornou-se professor assistente. A primeira aula tinha 20 crianças. A segunda tinha 35. Em 6 meses, mais de 60 crianças estavam estudando. E a cada aula, Samuel contava sua história, não para glorificar seu sofrimento, mas para ensinar sobre perdão, transformação e quebrar ciclos de violência. Em 1868, quando Samuel tinha 17 anos, ele decidiu escrever um livro. Não apenas sua história, mas as histórias de todos na fazenda que haviam escolhido perdão sobre vingança, amor sobre ódio. Joaquim ajudou, contribuindo sua própria história dolorosa de transformação. O livro foi chamado As Correntes Quebradas, Histórias de Perdão no Brasil. Foi escrito à mão, copiado laboriosamente por estudantes da escola, e distribuído para outras fazendas, cidades, até mesmo chegando a Rio de Janeiro e São Paulo. O livro continha 30 histórias. A história de Tomás, que perdoou Joaquim apesar de 50 açoites. A história de Ana, que honrou a memória do marido morto escolhendo acreditar em redenção. A história de Tia Rosa, que viu humanidade onde outros viam apenas um monstro. A história da pequena Maria, que nunca guardou rancor do homem que machucou seu irmão, e no centro, a história de Samuel e Joaquim. Cada história era um testemunho de que mudança é possível, que perdão é poderoso, que ciclos podem ser quebrados. O livro causou sensação. Abolicionistas o usaram como evidência de que escravizados eram seres humanos plenos, capazes de sabedoria, perdão e educação profundos. Algumas fazendas, inspiradas, começaram suas próprias escolas. Outras melhoraram condições. Não todas, longe disso, mas era um começo. Samuel foi convidado para falar em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. Com apenas 18 anos, ele se tornou uma voz poderosa no movimento abolicionista, não através de raiva ou vingança, mas através de histórias de transformação. Em 13 de maio de 1871, quando a Lei do Ventre Livre foi promulgada libertando crianças nascidas de mães escravizadas, Samuel estava com 20 anos. Ele organizou uma celebração na fazenda, mas também usou a ocasião para algo mais. Na frente de todos, ele pediu a Joaquim para ficar de pé. Este homem, Samuel começou, quase me matou quando eu tinha 12 anos. Ele era conhecido como o feitor mais cruel de toda a região. 1000 pessoas carregam cicatrizes de sua mão. A multidão ficou silenciosa, sem saber onde aquilo ia dar. Mas este homem também me ensinou a lição mais importante da minha vida. Ninguém está além da redenção. Nenhum coração está tão endurecido que não possa ser amolecido. Nenhuma vida está tão perdida que não possa ser encontrada. Joaquim estava chorando silenciosamente. Joaquim era um escravo também, Samuel continuou. Não de correntes, mas de seu próprio passado, sua própria dor, sua própria raiva. E quando ele quebrou essas correntes internas, tornou-se mais livre que muitos homens que nunca usaram correntes físicas. Samuel então fez algo surpreendente. Ele puxou um papel de seu bolso. O senhor desta fazenda, impressionado com nossa história, ofereceu-me minha carta de alforria. Eu seria livre. Gás de surpresa e alegria ecoaram. Mas eu pedi algo diferente. Pedi que ele libertasse não a mim, mas a Joaquim. Porque Joaquim ainda é, tecnicamente, propriedade desta fazenda através de sua dívida de trabalho. E hoje, recebo esta carta de alforria, não para mim, mas para ele. Samuel estendeu o papel para Joaquim, que caiu de joelhos pela terceira vez, mas desta vez em gratidão esmagadora. Joaquim, agora livre aos 50 anos, poderia ter ido embora. Começado em outro lugar. Esquecido o passado. Mas ele escolheu ficar. Minha redenção começou aqui, ele disse. Precisa continuar aqui. Ele e Samuel tornaram-se inseparáveis.
Trabalhavam juntos na escola, viajavam juntos falando sobre perdão, escreviam juntos sobre transformação. Eram uma dupla improvável, o jovem sábio e o ex-feitor remido, mas sua mensagem era poderosa. Em 1880, quando Samuel tinha 29 anos, ele se casou com uma professora da escola chamada Isabel. Joaquim, agora com 59 anos, foi seu padrinho. A pequena Maria, agora uma jovem de 22 anos e também professora, era a madrinha. Na cerimônia, Samuel fez um discurso. O amor que celebramos hoje não seria possível sem perdão. Minha esposa perdoou a dor de seu passado. Eu perdoei o homem que quase me matou. E ele perdoou a si mesmo pelo monstro que foi. Perdão não é esquecer. É escolher não deixar o passado envenenar o futuro. Joaquim também falou, sua voz tremendo com emoção. Há 17 anos, eu era um homem morto andando. Sem alma, sem coração, sem esperança. Então um menino de 12 anos me ofereceu algo que eu não merecia. Perdão. E esse perdão me trouxe de volta à vida. Samuel me salvou. E através de salvar-me, salvou dezenas de outras pessoas. Porque eu não machuco mais, eu curo. Não destruo mais, eu construo. Não odeio mais, eu amo. Esse é o poder do perdão. Samuel e Isabel tiveram 5 filhos. Joaquim, que nunca se casou mas encontrou família na comunidade que ajudou a construir, tornou-se avô honorário de todas as crianças. A escola da Segunda Chance cresceu. De 60 alunos para 100, depois 200, depois 350. Em 1884, tornou-se a maior escola para crianças negras em toda a província de São Paulo. Alunos vinham de fazendas distantes, alguns caminhando dias para estudar ali. Samuel criou um programa de internato para essas crianças, alimentando-as e abrigando-as. E toda semana, religiosamente, ele contava a história, sua história, para os novos alunos. Mostrava as cicatrizes em suas costas, não com amargura, mas como testemunho. Estas marcas poderiam ter me tornado amargo, ele dizia. Poderiam ter me enchido de ódio. Mas eu escolhi diferente. Escolhi ver que o homem que me machucou estava ele mesmo machucado. Escolhi quebrar o ciclo. Joaquim também falava, compartilhando sua própria jornada de escuridão para a luz. Eu era aquele ciclo, ele dizia. Fui machucado quando criança e passei 20 anos machucando outros. Mas Samuel me mostrou que ciclos podem ser quebrados. Que nunca é tarde demais para escolher diferente. Em 1888, quando a Lei Áurea aboliu oficialmente a escravidão, Samuel estava com 37 anos e Joaquim com 67. Celebraram juntos, choraram juntos, agradeceram juntos. É o fim de uma era, Samuel disse. Mas é o começo de outra. Agora precisamos ensinar uma nação inteira sobre perdão, sobre cura, sobre quebrar ciclos de dor que se estendem por gerações. Joaquim viveu até os 78 anos, falecendo em 1899. Em seus últimos dias, cercado por Samuel, agora com 48 anos, pelos 5 filhos de Samuel, pela pequena Maria, agora uma mulher de 41 anos, e por centenas de ex-alunos, ele refletiu sobre sua vida. Eu deveria ter morrido como um monstro, ele sussurrou. Deveria ter sido lembrado apenas por dor e crueldade. Mas um menino de 12 anos me ofereceu algo que mudou tudo. Palavras de perdão quando eu merecia apenas ódio. Ele olhou para Samuel, lágrimas nos olhos de ambos. Você me ensinou que palavras têm poder. Chicotes podem rasgar carne, mas palavras podem curar almas. Ódio pode destruir, mas perdão pode reconstruir. Eu fui reconstruído, pedaço por pedaço, pelas suas palavras. As últimas palavras de Joaquim foram: perdão não é fraqueza. É a força mais poderosa que existe. Obrigado, meu filho, por me ensinar isso. Samuel viveu até os 76 anos, falecendo em 1927. A escola da Segunda Chance ainda operava, agora com mais de 500 alunos. Ele havia escrito 5 livros sobre perdão e transformação. Havia falado para milhares de pessoas em todo o Brasil.
Mas ele sempre dizia que sua maior realização foi aquele momento no terreiro em 1863, quando escolheu perdoar ao invés de odiar. Eu tinha 12 anos e não sabia se sobreviveria, ele refletiu em seus últimos dias. Mas sabia uma coisa: eu não queria que minha dor criasse mais dor. Queria quebrá-la. E quebrei. Não apenas para mim, mas para centenas de outras pessoas. Hoje, mais de 160 anos depois daquele dia no terreiro, a história ainda é contada. A antiga fazenda Boa Esperança agora abriga um museu e uma escola, descendente direta da escola da Segunda Chance original. Na entrada principal, há uma estátua de bronze. Samuel, um menino de 12 anos amarrado a um poste, e Joaquim, um homem de 42 anos, ajoelhado diante dele em lágrimas. E abaixo da estátua, as palavras que mudaram tudo, gravadas em pedra: eu perdoo você. Você deve estar com muita dor por dentro para causar tanta dor aos outros. Essas palavras, ditas por uma criança à beira da morte para o homem que a estava matando, Prov.